O tema deles é permanecer firme. Vamos falar? Permanecer firme, o tema da mensagem, não o tema dos homens de coragem. Permanecer firme. Hoje batizou aqui a Ariel, ela está lá atrás. A Ariel, ela se converteu, eu falei com o pastor no dia 2 de fevereiro. Eu estava pregando, foi um culto de evangelismo, o pastor Edemir, um culto que o pastor pediu para fazer um culto de evangelismo, o pastor estava de férias e nós estávamos aqui pregando. A Ariel, na hora que eu fiz o apelo, ela levantou a mãozinha assim, ó. Eu não vi ela levantar a mão. E acabou. Eu falei, bom, ninguém levantou a mão, fomos embora. No dia seguinte, a Patrícia, filha da Olívia, que é amiga dela, falou assim, pastora, você não viu, não? Teve uma menina que se converteu. Eu falei, não vi. O nome dela é Ariel. Aí eu falei assim, me passa o contato dela. Me passou o contato dela. Eu comecei a conversar com a Ariel. E conversei esse tempo todo, de fevereiro até agora. Domingo, o pastor anunciou que teria batismo hoje. Na segunda-feira, ela falou assim, pastora, eu estou pronta. Eu quero me batizar. Eu falei, nossa, glória a Deus, precisa falar com o pastor. Você precisa fazer um gabinete com o pastor. Ele vai passar todas as orientações da igreja sobre o batismo, como ser membro da igreja. E ela falou assim, eu estou pronta, eu vou conversar com ele. Marcou. O pastor falou assim, não, pode passar meu telefone para ela. Passei o telefone, ela conversou com o pastor. Aí eu perguntei, aí, Ariel? Ela, não, já conversei com o pastor, está tudo certo, domingo eu vou me batizar. E hoje ela esteve aqui, confirmando que realmente ela estava pronta. Deus continue te abençoando a sua caminhada e todos os outros que passaram por aqui hoje, que Deus continue firmando os passos de vocês. O texto que nós vamos falar nesta noite é 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13 e 14. 1 Coríntios 16, versículo 13 e 14. Na minha versão diz assim, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. O apóstolo Paulo, nessa carta de Coríntios, nesse capítulo 16, ele está encerrando uma carta à igreja de Corinto, que enfrentava muitos problemas, como nós enfrentamos hoje também, todas as igrejas enfrentam muitos problemas. Problemas de divisão, problemas lá naquela época de muita imoralidade. Corinto era uma cidade que estava vivendo uma fase de muita imoralidade, de muitas dúvidas doutrinárias e também de imaturidade espiritual. Paulo está aqui convidando essa igreja, basicamente nesse texto do capítulo 16, versículo 13 e 14, passando algumas orientações para essa igreja, ele está fazendo um chamado final da sua carta a essa igreja, à maturidade espiritual e orientação para nós também, hoje, como igreja. Nesse versículo, ele resume aqui 5 atitudes que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite para a nossa vida cristã. É uma motivação, a vigilância para os homens que estão comemorando aqui um ano de organização, reorganização, né? Vigilância, firmeza, coragem e força espiritual. Permaneçam firmes. Igreja, permaneça firme. Você que está começando a sua caminhada hoje, permaneça firme. E você que ainda não teve uma experiência com o Senhor, preste atenção nessas 5 atitudes. Primeira atitude, seja vigilante. Estejam atentos espiritualmente. A primeira instrução de Paulo aqui é chamada a vigilância. A vida cristã, ela não é passiva. Não é uma vida passiva. Nós temos um inimigo que ele age. Lá em 1 Pedro 5,8 está escrito assim, sede sensatos e vigilantes. O diabo, o vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Não é passiva a nossa vida. Nós temos um inimigo que está o tempo todo procurando nos devorar, como diz a minha versão aqui, devorar. Vigilância significa estar alerta contra o pecado, falsas doutrinas e distrações espirituais. Então, vigiar aqui, Paulo está chamando, é o primeiro passo para nós não cairmos.
vigia. A segunda atitude que Paulo fala nesse texto, permanecei firmes. Não abandone a sua base de fé. Fique firme, permaneça firme. Ficar firme na fé é não negociar valores, mesmo em meio a oposições, circunstâncias e as adversidades que surgem a todo momento. Fé é tanto confiança em Deus e fidelidade à verdade do Evangelho, da palavra de Deus. Paulo diz isso porque sabia que a fé dos cristãos aqui da igreja de Corinto, como a nossa, ela seria constantemente desafiada por dúvidas, sofrimentos, tentações. Nós somos tentados o tempo todo e muitas coisas tentam nos distrair também. Então, Paulo chama a atenção aqui nessa segunda atitude. Fé firme não é ausência de lutas, mas persistência nelas. Entenderam? Fé firme não é ausência de lutas, mas é persistir nelas. A terceira atitude que Paulo chama aqui a atenção é portai-vos varonilmente, ou seja, tenha coragem espiritual. Essa expressão de Paulo significa sejam corajosos, sejam maduros, responsáveis espiritualmente. É um chamado à coragem diante das pressões, das perseguições e dos desafios que nós temos da fé. Seja forte, mesmo quando as circunstâncias forem contrárias àquilo que você crê, àquilo que você testemunha. A quarta atitude que Paulo nos chama aqui é fortalecei-vos. Dependa da força que vem só de Deus. Dependa só de Deus. Fortalecei-vos. A força não vem de nós mesmos. Em Efésios 6, capítulo 6, versículo 10, Paulo também nos diz assim: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Em Deus. É na força do Senhor. Não é no homem, não é no líder, é em Deus. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer exige disciplina espiritual, oração, palavra e comunhão. É essencial na caminhada cristã. Precisamos orar. Precisamos nos abastecer da palavra de Deus em obediência à palavra dele e comunhão como corpo de Cristo, como igreja. A fraqueza que Paulo fala, ela só é vencida quando nós nos conectamos com a fonte da força, que é o próprio Deus. A sua palavra precisa estar no nosso coração. O salmista fala: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus tem que estar no nosso coração, para vivermos a palavra dele. A quinta atitude que Paulo fala aqui: façam tudo com amor. Esse é o segredo. Ser forte, ser vigilante, permanecer firme, mas o amor tem que estar presente. Façam tudo com amor. O que Paulo está falando aqui nesse versículo 14? Vigie o seu coração. As saídas para a vida procedem dele. Então, vigie o seu coração, guarde o seu coração. Permaneça firme na sua fé. Seja corajoso diante do mundo. Se fortaleça em Deus. Talvez aqui muitos de nós hoje possamos falar que eu estou me sentindo fraco, estou me sentindo distante, distraído na fé, vacilante diante de tantas provações que nós passamos em todos os dias. Mas esse texto de Paulo, só esses 2 versículos, ele nos convida a nós permanecermos firmes e vigilantes. Homens e mulheres que amam a Deus precisam estar alertas o tempo todo. Alertas contra o pecado, que entra pela mente, pelos olhos e também pelo coração. Onde está o seu coração? Onde você tem colocado o seu coração? No cuidado com a sua família, né? Esse final de semana nós falamos tanto de família, no cuidado com a família, com o seu casamento, com a integridade, com o propósito que você tem também diante do Senhor. Homens e mulheres de Deus precisam estar firmes na palavra. José,
exemplos da Bíblia. José permaneceu firme na pureza. E Deus fez o que com José? Honrou a pureza, a firmeza dele. Ana perseverou nas suas orações. O que aconteceu com Ana? Ela foi atendida. Daniel permaneceu firme na sua fidelidade. Deus fez o que com Daniel? Livrou ele daquela situação tão difícil que ele estava vivendo. Débora, ela guiou o povo contra os seus inimigos. O que Deus fez com Débora? Deu a ela uma vitória sobre os seus inimigos. Jesus permaneceu firme até a cruz. E o que aconteceu? Ele venceu a morte. Então permaneçam firmes. Firmeza não é arrogância, é obediência, humildade e convicção na palavra de Deus. Gostaria de contar uma pequena ilustração que eu achei muito interessante. Talvez vocês já conheçam. A águia ferida. Um dia, um fazendeiro encontrou uma águia ferida, caída, perto da sua propriedade. A asa estava quebrada e ela não conseguia mais voar. O homem, com compaixão, levou-a para casa, cuidou dela, tratou da asa e colocou essa águia no galinheiro com as galinhas até que ela se recuperasse. Com o tempo, a águia se acostumou a viver com as galinhas, ciscando no chão, comendo milho e andando em vez de voar. Mesmo depois de sua asa estar completamente curada, ela não tentou alçar voo. Tinha esquecido de quem ela era. Um dia, um viajante viu aquela águia entre as galinhas e ficou espantado e perguntou ao fazendeiro o que fazia aquela águia ali dentro do galinheiro. Aí o fazendeiro disse: ela ficou ferida e depois de tanto tempo aqui, ela acha que ela é uma galinha. O viajante então pediu permissão para levá-la ao alto de uma montanha. Chegando lá, com o vento batendo muito forte e o sol nascendo, ele a levou com muito cuidado e disse: você não é galinha, você nasceu para voar. Deus te deu asas para você alcançar as alturas. Não tenha medo, pode voar. No começo, a águia resistiu, mas depois de um momento, ela olhou o céu, sentiu o vento sobre as suas asas e voou. Subiu cada vez mais alto, redescobrindo a força que sempre teve, e ela voou. Que lição pequena que essa ilustração pode nos dar. As feridas da vida podem nos fazer esquecer quem nós somos. Às vezes nós não queremos mais persistir, nós não queremos mais ficar firmes, não fazemos mais nada com amor, vivemos com medo, acomodados, como se fôssemos fracos. Mas Deus nos lembra: você nasceu para voar. Isaías 40:31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você nasceu para voar. Agora essa palavra é para os homens, homens de coragem. Coragem, homens, não é ausência de medo. É agir mesmo com medo, confiando em Deus. Sejam fortes, sejam corajosos. Um homem que crê no Senhor, um homem forte, depende do Senhor. A verdadeira força do homem de Deus vem da oração, como nós falamos aqui, da palavra, da leitura da palavra e da vivência no Espírito Santo. Deus está chamando homens para serem homens que vigiem, que protejam, homens que sejam colunas de fé. Foi falado aqui hoje que vocês têm prazer e alegria em estar orando uns pelos outros, sustentando uns aos outros em oração. Homens que têm coragem para dizer não ao pecado, que tão de perto nos rodeiam. Eu gostaria que vocês abaixassem agora suas cabeças e pensassem. Homens, mulheres, talvez você pense nessa noite: talvez eu tenha falhado em algum momento da minha vida, em algum momento da minha caminhada, como líder, como marido, como esposa, como pai, como mãe, ou mesmo como servo do Senhor.
Talvez também você tenha perdido o seu vigor espiritual. Não sinta mais vontade de servir ao Senhor. Talvez você tenha até caído no pecado, deixado de ser vigilante. Mas Deus não te chamou para viver caído, triste, abatido, desanimado. Ele te chamou para ser forte. Homens e mulheres, corajoso, corajosa, para se levantar e se posicionar como um homem, como uma mulher, segundo o coração de Deus. Hoje é dia de você pensar e orar, dizendo ao Senhor: eu quero ser esse homem, eu quero ser essa mulher forte, corajoso, corajosa, vigilante, forte em Ti, Senhor, que tem coragem de liderar com humildade e dependência de Deus. Peça ao Senhor que restaure as suas forças, restaure a sua fé e, sobretudo, o teu chamado na presença dEle.